bora lá, fiel, para mais um vídeo no nosso canal Fiel do Bando, dessa vez analisando aqui juntos com o pessoal aí, os comentaristas do canal Placar TV. Já deixo os créditos aqui ao canal, vou deixar o link na descrição. Eles falaram aí da importância da torcida do Corinthians, né, para esse clássico lá na Neoquímica Arena, na quinta-feira, e falam também da potência que é a torcida do Corinthians, que já está quase igualando ali a torcida dos Mulambo numa nova pesquisa que foi feita. Mas assim, a gente sabe que é uma torcida terceirizada, que conta muito ali com simpatia de torcedores de outros times, mas enfim, não quero entrar nesse detalhe agora. Vamos analisar o vídeo junto comigo aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito, já deixa o seu like, caso você é um corintiano igual eu, gosta do Coringão, gosta de notícias do Corinthians. Isso fortalece o nosso vídeo. Deixa seu comentário também, deixa o seu Vai Corinthians, uma mensagem aí de energia positiva para os jogadores do Coringão, para os torcedores corintianos, para você que acredita nesse título do Corinthians na quinta-feira, no título do Campeonato Paulista. Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. E Felipe Facicani, essa semana, até quinta-feira pelo menos, a gente vai ter de lidar com essa sua tensão. Mas eu tô muito tranquilo, eu não sei de onde você tá tirando isso. Não fale por mim, se você tá tenso com o jogo, o problema é seu. Palmeiras e Corinthians, decisão do Campeonato Paulista. Qual o problema? 1-0 pro Corinthians no Allianz Parque. As pessoas não tratam só como mais um jogo? Então só mais um Quem jogo. trata como mais um jogo? As porquinhas da Barra Funda são mentirosas, né? Desse tamanho? Eu acho que quem trata como mais um jogo tem que ser tá internado, preparando o terreno para ser só mais um jogo. Tipo, perdeu? Mas era só mais um jogo. Joguinho. Por exemplo, o técnico do Palmeiras acha isso. Mas se ganhar, ele vai fazer uma baita comemoração e vai colocar mais um título no Corinthians. Exatamente. Ou seja, papinho furado, né? Papo furado. E aí, você acha sobre... Também é mais um jogo? Simples? Não, claro que não. Lógico que não. É um derby, velho. Lógico. Imagina, porra, resultou até filme a história desse derby. Até filme. Entendeu? E O Facicani trata quando ele como fala, mais um jogo. é só um jogo, é mais um, não sei o que lá, ele tá preparando o terreno pra frustração. Porque ele sabe que vai perder. Eu cravo aqui que talvez seja, se não a maior, obviamente que não, mas uma das 3 maiores finais entre Palmeiras e Corinthians da história. Sabe por quê? Porque tem várias nuances envolvidas. Não, aí você tá exagerando. Não. Exagerando. Primeiro, o Corinthians está numa fila que talvez desde de 54, 77 que ele nunca esteve, tá? Lógico, aquele período foi o maior. Mas há aquele necessidade de você lembrar isso? Não, então, só para colocar como é que essa final é importante, tá? De 77 para frente, talvez o Corinthians não tenha tido uma fila tão grande em termos de títulos. Talvez ou não teve? Talvez é no impreciso. Não, porque dá pra gente colocar de 83 para frente até 88, mas enfim, é só para você ter uma ideia de que é uma das maiores, se não a maior fila do Corinthians nesse período de 77 para frente. O Corinthians tá na fila, é isso que você falou? O Corinthians está na fila, o Corinthians está desde 2019 sem ganhar, tá na fila, né? Tá na fila, isso é um fato. Tá na fila. Segundo, o Palmeiras pode conquistar pela primeira vez na história do Campeonato Paulista um único tetracampeonato. E na casa do Corinthians, não é que ele ganharia em casa, na casa do Corinthians. Já tá animando, tá animando. Ou seja, já tá animando. não é mais somente só o um jogo, mais um paulistano, jogo. que nem existe mais como time profissional, foi campeão 4 vezes consecutivas e numa era que não tinha nem Federação Paulista, era Associação Paulista de Futebol, uma coisa completamente diferente. Então, você tem um fato histórico para acontecer, pela primeira vez um tetracampeão paulista em sequência, aquele tetra bonito, né, 3, 4, 6, enfileirado, e uma fila que pode acabar de um time tão glorioso, tão gigante como o Corinthians, que não pode ficar 6 anos na fila. Então, se a gente colocar tudo que pode acontecer para Palmeiras ou para Corinthians, é uma das maiores finais, sem dúvida alguma, sem contar que seria uma remontada do Palmeiras em cima do Corinthians, que ele precisa virar o jogo. Quem não te conhece que te compra, chamando o Corinthians de glorioso. O Corinthians não pode ficar... Pera um pouquinho. Uma coisa ele tá adorando. Se ficar mais 6 anos, ele vai soltar o rojão. Olha lá. Uma coisa, outra coisa. Pera um pouquinho. Vocês querem o quê? O meu lado torcedor? O torcedor quer que o Corinthians fique 20 anos sem ganhar
ganhar nada. Agora, o meu lado jornalístico, avaliado, e Eu acho que isso não tem principalmente que querer nada. respeitoso ao Corinthians. Jornalista tem 6 Porque eu devo praticamente a minha carreira ao Corinthians. Não é nada, eles jornalismo. pagavam o seu salário? Não, mas eu apareci pro jornalismo pelo Corinthians. Porque você Se botava tivesse você no outro pra cobrar. lugar, Não, se mandaram você cobrir o Palmeiras, ia ser Era o a mesma Palmeiras. coisa. Como a São maioria Paulo, dos São Paulo, comentaristas, São Paulo, tudo mas ganhando fama projeção- e Não, ibope não em cima foi, do não, Corinthians. Não é papo furado, não, tô falando Normal. muito sério. Ei, isso. Flavinho. Eu falo bastante, não precisa zoar. cascata. Eu tô falando isso não é cascata, eu tô falando sério. Entendeu? Se tem um time no mundo que eu respeito pelo tamanho que é e pela rivalidade, é o Corinthians. Esse é o time que eu respeito. Deixa eu te cumprimentar. Tá? Esse é o time que eu respeito. Você Agora, é um mito, Facicano. Você está me convencendo de que eu tô realmente falando é isso. sério isso. Eu sei. Eu juro por Deus. Sério, dando risada no Não, sentido eu vou Olha lá, vai, tá bom, Henrique, vou dar risada. Você tá sorrindo Tá bom, com os olhos, como cara. Eu torcedor, tá conheço bom. com os você. olhos. Eu te conheço há 20 Tá bom, anos. olha Você Olha a tá expressão sorrindo aqui, facial ó. dele, Tá bom, dá uma olhada. vamos lá. Vocês querem que eu fale como torcedor? Vamos seguir o jogo. Vocês acreditam no que vocês quiserem. Que Agora, conversa, vai. jornalisticamente falando, É. o que é o que me interessa aqui no programa com a marca Placar, e falando daquilo que eu tenho como respeito ao futebol de história, o Corinthians é o time que eu mais respeito. Em termos de gigantismo, em termos de importância aqui no Brasil, é o clube para mim mais popular. Desculpa o Flamengo, mas para mim é o Corinthians. Tá bom? É o Corinthians, é a torcida que mais fervorosa, que é mais apaixonada. Aliás, em cima disso, semana passada, saiu uma pesquisa, até o pessoal do Placar Aberto comentou sobre ela, da Infomoney, né? O Flamengo apareceu nessa pesquisa com 24,5% dos torcedores no Brasil. O Corinthians com 19,7%. A diferença é muito pequena. É pequeno. É pequena. E outra coisa. O Flamengo vive hoje um dos maiores momentos da sua história. Se compara àquele momento da época do Zico. É maior Tá. da época do Zico? Tinha o Zico, tá? Tinha o Zico e o Campeonato Brasileiro era... a Libertadores ainda não era, entendeu? Começava a ser... Enfim, digamos que se equivale. O Flamengo não consegue crescer nesse momento, apesar de todas as conquistas dele. E o Corinthians, numa fila, como ele acabou de falar, de 6 anos sem ganhar título... Se mantém aqui, ó. Se mantém e tá chegando no Corinthians. E como na fila dele, maior de todas, o Corinthians sempre teve torcida crescendo. O Corinthians está chegando no Flamengo, mesmo sem viver um grande momento. É verdade. E é Tá verdade. 6 E outra anos sem coisa, ganhar campeonato. né, o que essa pesquisa também mostrou. Se você somar Palmeiras, São Paulo e Santos, não dá o tamanho da torcida do Corinthians. Ou seja, no estado de São Paulo hoje é 50% Corinthians, 50% dividido o resto. Temos quase 45 milhões de pessoas no estado Põe de São 20 para arredondar, para ficar mais fácil a 20. conta. Então tem Tá 20 200 milhões de corintianos só no estado de São Paulo. Não. São Paulo tem 40 milhões de pessoas, não é isso? Então, metade, 20 milhões do Corinthians. Você tá falando que metade é corintiano? Metade Corinthians. Sim, metade é Corinthians. No Sim. Rio de Janeiro, Então, vê se 20 vê se eu milhões, tô né? certo na minha conta. Se você somar Palmeiras, São Paulo e Santos, eles não dão o Corinthians. Não dão o Corinthians. Não dá um Corinthians. No Não, Rio de não, Janeiro, Corinthians. nós temos 20 milhões de pessoas. Não, lá a diferença é muito maior. Só que, qual é a vantagem que o Corinthians leva em relação ao Flamengo? O Corinthians tem a grande parte da sua torcida se concentra na região mais rica do Brasil. Então, o poder de consumo do corintiano é muito maior do que o flamenguista. Isso se reflete de que jeito? Nas arrecadações. Então, apesar do Flamengo jogar num estádio para 75 mil pessoas e ter uma média de público maior que a do Corinthians, o faturamento dele é menor. Por Você quê? concorda com isso aí, Fiel? Que o Corinthians, o torcedor corintiano se concentra na onde tem mais dinheiro? Você concorda com isso aí? Se você concorda, deixa nos comentários. Eu não concordo. Mas enfim, vamos seguir aqui com o vídeo. Porque o poder aquisitivo da torcida do Flamengo é menor do que a do Corinthians. Então o Corinthians tem condições de colocar o ingresso, ó, 60, 70, 80, média, né? 60, 70. O Flamengo não pode fazer isso. Porque se fizer, não enche o estádio. Não enche o estádio. Então você pega o Campeonato Brasileiro do ano passado. Média de público, Flamengo em primeiro lugar. Joga no Maracanã. Tá? Se o Corinthians tivesse a possibilidade de jogar no Maracanã, lá em Itaquera, pra mim seria a mesma coisa. Pra mim seria a mesma coisa. Eu acho que E aí você pega a média de arrecadação,
Palmeiras e Corinthians na frente do Flamengo. Eu acho que tem uma coisa pra mim que não preciso nem ir aos números matemáticos. É só você analisar a proporção do que acontece. É a valorização do produto. O torcedor do Corinthians valoriza o Corinthians na ruim, na boa, no campeonato mais fraco, no campeonato mais forte. O torcedor do Flamengo esse ano abandonou o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Primeiro jogo. No primeiro jogo. Tudo bem. O segundo tinha 60 e pouco. Ok, Mas o que mais me chamou a ao atenção... longo do campeonato. Mas o que mais O me chamou a público foi atenção... muito menor. Sim. O Flamengo era pra ser sold out. Isso que eu ia falar. Você tá no melhor momento, com o time que tem, com o Felipe Luiz. Ah, mas tô jogando contra o Madureira. E daí, meu amigo? Vai lá no Mas jogo. em um dos jogos que o Entendeu? Flamengo fez fora do Rio de Janeiro, caiu aquele mito de que ele lota todos os estádios. Teve um dos estádios aí que ele não... Foram 3 jogos não no Nordeste. conseguiu lotar. Quando o time principal estava, é bom dizer isso, Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, jogando a torneios, Sim. se preparando lá. Mas é o Flamengo, cara. Flamengo. É o uniforme do Flamengo. Ele jogou para 3 mil pessoas no Nordeste. 3 mil pessoas. Entendeu? Tudo bem que o ingresso não tava tão barato, mas enfim. Mas ok, né? mas é a chance de você ver e tal. Mas não se justifica. Deixa eu dar um pitaquinho rápido Não de se dinheiro. Porque que é sabe importante... Quantos jogos seguidos o Corinthians tem isso. mais de 40 mil pessoas? Tá. Quase 30. Tava com 28 até outro dia. Quase e deve 30, tá- é quase um ano E já. vai com ter, mais- Outra, hein? vai ter Teve direto. todos os tipos de jogos nesse período, hein? Jogos. Sim. Não, Corinthians jogou teve com jogo Mirassol, ruim, Com time Corinthians reserva, teve jogo sem estar ruim, com reserva. Com o time já eliminado. Campeonato não. Brasileiro, Campeonato Só uma Paulista, informação Sul-Americana. importante. Teve um jogo do Corinthians aí com 48 mil pessoas. A renda foi de 3 e uns quebrados. Não chegou a 4. E teve um jogo do Palmeiras com 10 mil a menos que ultrapassou os 4. É, porque o ticket médio do Palmeiras é mais caro. Muito caro O ticket médio do Palmeiras é o mais caro do Olha Brasil. só que coisa louca. Então, quer dizer, o Palmeiras com 38 mil pessoas, o Corinthians com 48 mil. Com 10 mil a menos, num desses jogos, eu não vou lembrar qual, tá? Tinha anotado, perdi a anotação. O Palmeiras fez uma renda de 800 mil reais a mais do que o Corinthians por causa No do ticket Campeonato médio. Paulista, acho que bateu mais de 5 milhões do Palmeiras. Resumindo, não existe torcida no Brasil e no mundo como a fiel torcida. Isso tá claro, tá escancarado, tá exposto para todo mundo ver, não existe igual a fiel. Corinthians pode estar numa situação ruim, pode estar em zona de rebaixamento, pode jogar com um amistoso, pode ser um treino, meu amigo, um treino aberto, o Corinthians vai encher o estádio. Isso tá comprovado. O Corinthians é assim, o corintiano é assim, o corintiano é apaixonado. O corintiano, a diferença do corintiano para outros torcedores é a seguinte: o corintiano, ele não vai para o estádio para assistir o time dele ganhar. Claro que o corintiano quer que o Corinthians ganhe. O corintiano, ele vai para o estádio para ver o time dele, para incentivar o time dele, para empurrar o time dele. É para isso que ele vai, para ver o Corinthians. Ele, independente do resultado, não importa se é um jogo muito difícil, não importa se é um amistoso, não importa se é um treino. Ele vai ali para ver o time do coração dele, o time que ele gosta. Já os outros torcedores de qualquer outro time do Brasil e do mundo que você vê, eles vão lá se o jogo é um jogo fácil, se o jogo é um jogo importante, como a prova tá aí. O Flamengo esse ano fez jogo para 6 mil pessoas no Maracanã. Ah, mas era o time reserva. Mas era a camisa do Flamengo que tava ali. Não importa se é o time reserva. O Corinthians jogou no Pacaembu com capacidade para 20 mil pessoas contra a Portuguesa com o time totalmente reserva. E a gente sabia que era o time reserva que ia encarar a Portuguesa. Dos 20 mil ingressos que estavam à venda, 17 mil era torcedor corintiano. Então não tem essa, meu amigo. O corintiano, ele vai para ver o Corinthians, independente de resultados, independente de jogador, independente de se é jogo importante, jogo amistoso, não importa. Se é um treino, o corintiano vai para lá para ver o Corinthians. E ele não vai para lá para assistir o jogo. Ele vai para lá para empurrar o time, ele vai para lá para torcer. Tanto é que a maioria nem assiste o jogo, a maioria só fica ali torcendo, empurrando, e ele vai ver os melhores momentos quando ele chega em casa. Eu pelo menos faço isso. Eu vejo os melhores momentos quando eu chego em casa. Muitos lances ali no momento eu nem percebo, porque a nossa concentração ali é em empurrar, incentivar o nosso Coringão.
Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sino, porque todos os dias tem notícias do Coringão. E quinta-feira, a grande final, a gente vai estar lá, com certeza, mais uma vez no estádio. E vamos levantar essa taça aí, hein, fiel. Vai dar tudo certo, eu confio em Deus, confio no potencial do nosso Coringão. Acredito que vai dar tudo certo e vamos levantar esse título em cima dos porcos. Tamo junto, vai Corinthians. Até o próximo vídeo.